Fala galera, começando mais um vídeo no canal e de novo o tema é seleção brasileira. Vamos ver o que o Beckler falou das últimas formações do Brasil antes de pegar o Haiti. Vamos deixar nossos comentários também, achar se a gente concorda ou não e dar nossos pitacos. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, segue a gente lá no Instagram e vamos para a nossa abertura amada. Voltamos, vamos dar início aqui a ver o que o Beckler tem a falar do Brasil, da entrevista do Carlo Ancelotti, de quem mais? Do Haiti, de Casemiro, de todo mundo. Vamos embora? Simbora, bora. Que Casemiro e Ibanhas foram substituídos pelos amarelos. O que me leva a pensar que talvez ele não fosse tirar o Casemiro, apesar do jogo que o Casemiro fazia, muito ruim contra a seleção marroquina, que deveria ter saído, que acho que ajudou a dar uma melhorada no time, mas eu repito, coisa que eu já falei aqui no vídeo pós-jogo. No primeiro tempo, o Brasil já tinha melhorado relativamente após o gol. Marrocos finaliza 12 vezes em 30 minutos e depois em todo o jogo só finaliza mais 2 vezes, no minuto 97. Um chute e um rebote que o Alisson pegou. O Marrocos passou mais de 1 hora sem finalizar, ou seja, já no primeiro tempo o Brasil tinha controlado aquele início. E aqui fazendo um adendo, acho que o Alisson fez uma defesa no jogo, só essa, que ele quase se complicou. Que foi realmente muito ruim da seleção brasileira e muito bom da seleção marroquina, mas eu acho que a saída do Casemiro e do Ibanhas melhoraram o time. Quer dizer que eles não devem voltar? O Casemiro, para mim, sim, deve voltar, ou pelo menos é o que eu espero que o Ancelotti faça, por hierarquia, pela importância que o Casemiro tem para o time, pela liderança que ele é, por ser um dos homens de confiança do Ancelotti. O Ibanhas acho que menos. O Ibanhas acho que não era tão titular como era o Casemiro. É mais fácil ele perca a vaga depois de um jogo ruim para um jogador natural da posição, muito experiente, como é o Danilo. Acho que essa será uma das mudanças. A entrada do Danilo no lugar do Ibanhas e o Casemiro seguirá no time. Depois ele fala também que mudanças podem acontecer por cansaço. Aqui o Gabriel Magalhães, o Bruno Guimarães e o Rafinha não treinaram no dia seguinte do jogo contra o Marrocos. O jogo foi no sábado, no domingo teve só um treino leve. Na segunda-feira eles treinaram à parte. Se esses Bruno e Rafinha voltam de lesões de longa duração, né? O Bruno ficou quase 2 meses fora, o Rafinha também, o Gabriel Magalhães jogou toda a temporada, é o jogador de mais minutos nas pernas, ele e o Vini, desse time do Brasil. Então, é o jogo, em teoria, mais fácil do grupo, da Copa, para o Brasil. Então, acho que se é para poupar alguém por cansaço, este é o momento de poupar Bruno, Rafinha, Gabriel Magalhães. Sabe que é complicado negócio de cansaço? O jogador pode ter até cansado, mas ouviu a matéria que a Inglaterra, com uma diferença de jogos de 6 dias, a Inglaterra marcou um amistoso com um time da MSL, é Major Soccer, porque é muitos dias sem jogar. E o Brasil tendo que poupar jogador dentro de 6 dias. Dá até para ele testar aqui algumas outras coisas, dar um pouco de rodagem para outros jogadores. Não sei se esses 3, até porque depois ele dá uma entrevista na TV Globo e ele fala, acho que para o Kiko Menezes, né, que o Kiko pergunta para ele 4 ou 5 mudanças, e ele fala um pouco menos. Então eu imagino que 3. Se eu estou imaginando que uma mudança vai ser a do Danilo pelo Ibanhas, acho que são só mais 2 mudanças no máximo que ele vai fazer no time. Acho que uma delas vai ser a saída do Igor Thiago, então sobraria só mais uma. Talvez o Gabriel Magalhães. Mas o Magalhães falou na sexta. Então não sei se ele falou só porque era o dia dele falar, e não tem nada a ver falar e depois não jogar, ou se ele ter dado entrevista é um indício que ele vai pro jogo. Normalmente, em muitos lugares tá? Eu não estou tirando isso da cartola, não. Em muitos lugares, normalmente, quem é escolhido para falar depois joga no dia seguinte. Enfim, o Ancelotti disse ainda, tem que melhorar equilíbrio e qualidade do time e errar menos passes. Aqui,
dá para interpretar muitas coisas, né? O time precisa estar mais equilibrado. Eu também acho que estava muito desequilibrado, meio campo vazio e os jogadores longe. Eu não Meio campo vazio, longe um do outro, sem controle de jogo, e quando tinha a bola, se livrava da bola. Parecia que a bola tava queimando, né? sei se é isso que ele pensa. Isso é o que eu penso, é o que eu vi. Se for isso que ele pensa, colocar mais um jogador no meio campo. Como ele já deve ter o Paquetá, se ele mantiver o Paquetá um pouco mais por dentro, eu acho que a saída do Igor Thiago e a entrada do Matheus Cunha aqui pode gerar um meio-campista mais para a seleção, com Rafinha aberto de um lado e Vinícius aberto do outro, com Paquetá e Matheus Cunha um pouco mais por dentro. Vamos ver depois se as alterações que ele fizer para começar o jogo vão ser para dar essa resposta de equilíbrio e qualidade. Aí aqui a gente vai ver qual que foi a conclusão do Ancelotti, né? Por que estava desequilibrado e qualidade talvez tenha faltado. Ele fala que ainda de errar menos passes pelo fator mental. Eu acho que o time foi mal taticamente contra Marrocos, mas eu acho que o time foi ainda pior mentalmente contra Marrocos, tanto que depois do gol acalmou e melhorou alguma coisa. Então, o errar menos passes e ter mais qualidade talvez seja até uma coisa mais da cabeça do que dos pés. Mas isso do equilíbrio, talvez a gente veja em alguma alteração que ele faça no time, como que ele quer gerar mais equilíbrio para o Brasil. Ele responde uma pergunta uma boa pergunta do Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, sobre os atacantes, os centroavantes da seleção, a diferença de Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick. Ele fala que Matheus Cunha é mais associativo, joga como meia, o Igor Thiago é mais agressivo na recuperação de bola, é uma referência, bons em duelos. E o Endrick é outra coisa, um talento extraordinário que vai... Eu vou dar uma opinião polêmica aqui. O Matheus Cunha é mais associativo porque ele vem mais por dentro, vem para jogar, ele não fica na posição paradão de 9 mesmo, né? Ele é um falso 9. Ele faz um 8,5 ali, como o pessoal fala hoje em dia. Não faz um 9. O Igor Thiago é o centroavante. Então ele fica lá na frente, tromba com o zagueiro. Isso aqui é o meu cachorro fazendo barulho. Tromba com o zagueiro, a bola desvia, bate nele, entra pro gol, é o centroavantão. O problema do Endrick, o que eu vejo no Endrick, ele é talentoso, ele é tudo. Eu vou fazer uma comparação não de jogador por jogador, mas eu lembro do Luan. O Luan não tinha muita chamada para seleção porque ele não tinha uma posição específica no campo. O Endrick, pode jogar de centroavante? Posso, mas ele larga muito. Às vezes ele volta para marcar sem ter que voltar para marcar. Às vezes ele nesse de voltar para marcar, o cara que era para puxar o contra-ataque tá lá na frente, ele não tá. E às vezes era para cumprir uma função de marcar lá, ele não tá na posição. Então parece que se você analisar, ele larga muito, ele não tem um compromisso tático. Entendeu? E por isso que ele fala que hoje a seleção brasileira marca pro Vinícius Júnior, certo? Eu acho que por isso que ele fala que muito em 2030 o Endrick vai ser mais importante ainda, porque o pessoal, os jogadores devem marcar para ele. É minha opinião, né? Se você discorda, deixa nos comentários. Vai jogar nessa Copa e na próxima. Bom, vamos lá, o Matheus Cunha é isso mesmo, né? Um jogador que pode ser centroavante, que no Manchester United é um meia, que nunca foi um centroavante só de área, mas que também pode jogar dentro da área, e o Igor Thiago só pode jogar dentro da área, ou ele só pode ser um atacante mesmo de terminar jogadas, é pouquíssimo associativo o Igor Thiago, é mais um jogador, ou um atacante ganhador de vida, né? Como ele é no Brentford, pega a bola e ganha a vida, vai fazer o que você puder fazer de melhor aí, e assim ele foi vice-artilheiro da Premier, ou de finalização. O Matheus Cunha faz mais o time jogar. O time joga mais com o Matheus Cunha do que joga com o Igor Thiago. Essa é a diferença entre os dois. A questão é que eu acho que o Endrick pode ser as duas coisas. O Endrick não é tanto de dar continuidade nas jogadas, como é o Matheus Cunha, porque o Endrick ele não faz muito prisioneiro, né? O Endrick só vê o gol. Assim como o Igor Thiago. Mas o Endrick, ele também oferece passes, ele é muito bom em assistências, o Endrick tem várias assistências essa temporada, acho que até mais assistências que gols pelo Lyon, né? Se eu não estou enganado, são 6 gols e 7 assistências, 8 gols e 7 assistências. Deixa eu ver se eu consigo conferir isso rapidinho aqui para vocês. Mas o Endrick é um jogador que oferece gols e que também oferece 8 gols, 8 assistências. Ele tem muita criação de jogada também, né? Passe-chave, passe para finalização, essa coisa o Endrick também gerou bastante. Então, ele tem esse faro e esse desejo de gol do Igor Thiago, mas ele também tem preparação de jogadas como o Matheus Cunha. A questão é que ele prepara a jogada de forma mais agressiva.
que o Matheus Cunha faz. Então ele realmente fica no caminho, no meio do caminho entre esses dois jogadores. O que eu acho que é mais positivo do que negativo, porque ele entrega um pouco dos dois. Ele pode entregar a criação de jogadas de gol e ele também pode entregar a presença de área para marcar. E acho que ele também pode ser bastante agressivo na pressão para recuperar a bola, talvez às vezes até agressivo. O que ele é mais que os dois, com certeza, ele é mais decisivo, né? Então ele, talvez as chances que o Igor Thiago perdeu, ele não perderia, não. Agressivo demais, que várias vezes já passou do ponto nessa agressividade. Aqui tem um ponto que eu acho que depõe contra o Endrick, que é o fato dele ser muito agressivo, não só para marcar perto da área, mas também para os passes dele, são passes agressivos, são passes para terminar a jogada, são passes para colocar alguém na cara do gol, e eu já disse isso outras vezes, faz com que o Endrick perca muitas bolas, e talvez o Ancelotti não esteja disposto a que o time dele perca tantas bolas assim, porque já tem o Vini para perder muita bola, porque o jogo do Vini é de tentativa e erro, e ele vai errar várias, e aquele conseguir gol do Brasil, passe para gol do Brasil, esse é o jogo do Vinícius no Real Madrid na seleção, então talvez ele não queira um outro jogador que vai ter uma taxa de erros tão grande, porque isso vai tirar volume de jogo do Brasil, vai gerar contra-ataque para o adversário, vai fazer com que o Brasil tenha que correr e se desgastar para recuperar a bola, e talvez o Ancelotti não queira isso. Eu estou tentando juntar peças de um quebra-cabeça e acho que a resposta de hoje é boa para colocar uma pecinha a mais nisso que eu acredito ser o motivo pelo qual o Endrick não joga. Essa resposta e a seguinte, quando ele fala que é uma resposta para o PVC, que o Endrick precisa esperar, que ele vai entrar na hora certa, essa resposta somada com a anterior, que o Ancelotti fala, ele vai jogar nessa Copa e na próxima, me dá a sensação de que o Endrick é para o Ancelotti um jogador de contexto. Aquilo que a gente esperava de um segundo tempo, precisa ganhar o jogo, precisa colocar, e agora o que a gente faz? Mano, nesse quesito ele tá certo, o Ancelotti. Até porque você acha, passou o Ancelotti no Real Madrid, passou o Xabi Alonso. Lá no Lyon ele era o cara que tinha que decidir. O treinador cobrou ele várias vezes que ele tinha que decidir mais. Ele é muito novo para ser esse cara da seleção depender dele para resolver, entendeu? A gente cria uma expectativa no torcedor, e nós mesmos falando isso, que o Endrick é o cara que tem que decidir, que não sei o que, não é a hora dele ainda. É aquilo que o Casemiro falou, a gente quer jogar uma carga em cima dele que não é dele. Pelo que eu estou percebendo dessas últimas declarações do Ancelotti e pelas escolhas dele anterior, esse cara é o Endrick. E talvez ele tivesse que ter entrado contra o Marrocos justamente contra isso. A questão é que ali o empate não era de todo ruim, se perdesse de Marrocos seria muito difícil ser primeiro colocado do grupo, então tinha que ganhar, mas também não podia perder, né? O meio do caminho não era exatamente algo ruim, e aí acho que ele preferiu na última substituição, até porque o Bruno Guimarães também, esse cara desgastado fisicamente, colocar o Danilo e não colocar o Endrick no jogo. Mas eu tendo a imaginar isso daqui, tá? Que o Endrick vai se tornando um jogador de contexto, de segundo tempo, de 15, 20 minutos, 30 minutos que seja, na cabeça do Carlo Ancelotti. Eu concordo. Mais uma resposta dele, eu tô até citando aqui os repórteres, aproveitando para mandar um abraço para todo mundo, né? Um abraço para o PVC, um abraço para o Rodrigo Oliveira, agora um abraço para o Felipe Killing também, já teve abraço aqui para Monique Danello, enfim, não vou lembrar de todos, mas um abraço para o Killing também, faz aniversário um dia antes do meu, inclusive, ótimo repórter da Band. Ele fala sobre identidade de jogo, perguntado se o Brasil tem uma identidade de jogo, e ele fala não, porque eu não quero. Ele fala, o Brasil tem várias identidades. O time tem que fazer muitas coisas bem. Defender em bloco baixo, atacar. E isso daqui é verdade e é bom. Os times do Ancelotti são assim. Tem times que são de uma nota só. A Espanha é um time de uma nota só. A Espanha joga aquilo ali, tendo Lamine Yamal e Nico Williams, não tendo Lamine Yamal e Nico Williams, o jogo é o mesmo, muda um pouco as características dos jogadores, e aí a capacidade de você atacar ou defender melhor ou pior. Os times do Ancelotti são capazes de marcar na frente, mas também são capazes de esperar, são capazes muitas vezes de ter a posse de bola, são capazes de jogar sem a posse de bola. O Ancelotti tem uma característica que eu acho extremamente positiva, que é se adaptar ao que o jogo pede. É isso que eu falei, o Ancelotti ele joga de várias maneiras. Tem vezes que os jornalistas criticam isso, mas também criticam o treinador que joga de uma maneira só, vai entender. Mas acredito que você
Se preparar para cada adversário e ter várias maneiras de jogar e fazendo isso bem é uma vantagem. E não que o jogo se adapte ao que ele pensa e o jogo se adapte às convicções dele. E olha que eu tenho uma predileção exatamente pelo Pep Guardiola, que é o contrário disso. Para mim é uma escola de técnicos que é muito positiva para o futebol e para como eu vejo, mas eu reconheço que isso aqui que o Ancelotti tem é muito bom, e aliás, eu não preciso reconhecer coisa nenhuma, porque as 5 Champions falam por si só. A minha questão aqui é... Isso daqui é ótimo, tá? Ter várias formas de jogar, poder defender de várias formas, atacar de várias formas, usar a bola mais ou menos de várias formas também é ótimo. Você está sempre adaptado, você está pronto para tudo. A questão é que para mim o Brasil não tem nada disso ainda. E aqui é o meu ponto de decepção com o trabalho do Ancelotti até aqui. Ele veio construindo em 4-4-2 para que o Brasil tivesse uma defesa sólida e um ataque rápido, time de ataques rápidos, de transição rápida, bem protegido na defesa. O time não atacou rápido contra Marrocos, não conseguiu. Não, foi mal mesmo. Aí falta decidir se é 50-50. 50 culpa dos jogadores, 50 dele ou 100% dele. Né? Tinha um time de vermelho do outro lado que não deixou. O time não se defendeu de forma sólida. Até acho que se defendeu, Se defendeu de forma sólida porque fechou bem a área. Marrocos não conseguiu criar muitas dentro da área do Brasil, praticamente nada. Então, mas deixou Marrocos correr demais. Marrocos correu com o vento na cara tempo demais. Isso não era... Correu porque o Brasil não tinha bola. Se você for analisar os trabalhos do Real Madrid, do Ancelotti, na época que ele estava lá, os times eles não têm bola mesmo. Então ele fica ali, né, esperando tomar a bola e fazer a transição rápida. Então ter o Brasil com controle de bola só se for contra o Haiti mesmo, que é uma seleção muito, muito mais fraca. Positivo. Então talvez a pergunta do Killing não fosse nem se o Brasil quer ter uma identidade única. Se o Brasil tem. E eu acho que o Brasil não tem. Aqui eu acho que o Ancelotti erra na resposta. Porque acho que o Brasil não tem uma identidade clara, pelo menos eu não consegui ver até agora. Acho que ele ainda está tateando e buscando o time. E não quero dizer buscar o time e buscar 11 titulares. Ele está buscando uma forma de jogar. Ele começou com 4-2-4, depois ele mudou para um 4-3-3, ele tentou encher mais o meio, e ele foi mudando os jogadores de posição, porque nada encaixava contra Marrocos, até que o ritmo do jogo baixou um pouquinho. Mas para mim, esse daqui é o principal ponto que eu tenho com o trabalho do Ancelotti, que é tudo que ele me parecia estar construindo de outubro para cá, desde a data FIFA contra Japão e Coreia, depois passando por Senegal e Tunísia, até Croácia e França, eu acho que o Brasil não tem mais. Que era aquele time que atacava muito rápido, talvez porque não tem o Estevão, porque não tem o Militão, porque mudou algumas peças do que ele imaginava, mas o Brasil não tem mais e está procurando o que ter. Outra resposta sobre Rafinha. Essa eu não lembro de quem foi a pergunta. Mas ele fala que o Rafinha pode jogar em todas as posições. É preciso ter calma e dar confiança. Aí depois uma aspa dele aqui, literal, que eu coloquei, tem toda a confiança do mundo porque é um dos melhores do mundo. Isso daqui me mostra algo que também foi debate essa semana, que é, Copa do Mundo é tiro curto, quem não tá jogando bem, banco e dá oportunidade para outro. Eu entendo esse raciocínio, mas eu também não concordo com ele toda hora. Eu acho que é muito importante você manter uma espinha dorsal, você manter uma identidade, você manter uma base e você mudar jogadores. Primeiro, tentar fazer com que dá certo, insistir, depois mudar jogadores periféricos antes de mexer no que são os melhores. Rafinha e Vini são os melhores. Eu acho que tem que tentar potencializar, e eu acho que o que o Ancelotti tentou fazer contra Marrocos foi potencializar o Rafinha. Pela esquerda com o Vini não estava dando certo, vai lá para a direita, não estava dando certo, vai jogar por dentro, também não deu certo, nada deu certo naquele jogo. Mas essa fala aqui do Ancelotti me mostra que ele não vai desistir do Rafinha rapidamente, tá? E eu também não acho que tem que desistir. Eu não acho que tem que desistir do Rafinha, mas tem que definir onde ele vai jogar. Um professor meu na faculdade falou uma coisa pra mim uma vez. Um montão de tudo é um pouquinho de nada. Ou um pouquinho de tudo é um montão de nada. Então ele não se decide se ele joga por dentro, se ele joga aberto, se ele joga pela esquerda. É só ver onde ele joga no Barcelona. Ele não fica flutuando pelo meio. O Lamine Yamal joga de um lado e ele tá do outro. Tem que potencializar. O Rafinha buscou muito, correu muito. O Rafinha é um soldado, é um gladiador. Mas ele precisa de contexto para jogar. O Rafinha precisa ser lançado. Basicamente é isso. Dá uma bola no pé do Rafinha e fala dribla,
acho que tem outros que vão fazer melhor. Agora, o jogador que vai primeiro buscar o espaço o tempo inteiro tá buscando uma corrida que vai receber uma bola. Nem todos fazem isso. Nem todos. Hoje, Serginho da Pereira Nunes e craque Daniel foram muito bem, aliás, no vídeo de ontem, falando que a principal característica é atacar um espaço vazio. Mas é verdade, eu sei que não é um programa de humor deles, que é jornalismo diplomado, mas o fato do Rafinha estar sempre se movimentando para atacar o espaço e para buscar espaço, ou ele vai gerar espaço para outros, porque ele vai arrastar defensor com ele, ou ele vai sempre dar a opção de passe para alguém. E aí ele tem que conseguir criar este espaço que os outros também gerem, né? Também gere atração do time do Brasil por seu campo de defesa para que ele possa correr, atração de um lado de campo para que ele possa correr do outro. Ele também precisa que o time ajude ele a ter, né? Que o time tenha mecanismos para que ele possa correr e atacar esse famoso espaço. Mas ele é um jogador de contexto. O Vini, dá uma bola para ele de 1 contra 1, ele vai para 1 contra 1. É claro que você tem que dar uma bola em boas condições também, né? Dar uma bola para o Vinícius colado na lateral, longe da área do adversário, 1 contra 1 dele vai ter que ser 1 contra 1 várias vezes, porque ele vai ter que passar de um e de outro e de outro e de outro para chegar numa área perigosa. Isso é verdade. Mas o Vini é um jogador de drible. O Rafinha é um jogador de ser lançado. Então, antes de desistir do Rafinha, porque ele tá mal, você precisa concluir que ele tá mal dentro do que ele pode fazer, que é atacar o espaço. Ou você admite Arão tá aqui do meu lado, espaço, querendo morder meu braço. fazer isso, esse vai é outra coisa. Esse cara aqui, Aí pensa em tirar o Rafinha. Se você decide jogar outra coisa, aí pode pensar em tirar o Rafinha. Quer brincar, esse cara quer brincar. E para finalizar, ele fala sobre Lucas aspas para o Ancelotti: temos que dar outra oportunidade. Não jogou bem e sabe. Aliás, ele também fala: ninguém jogou no seu melhor nível no primeiro tempo. Isso aqui me mostra que ele vai seguir dando chances para o Paquetá. Eu daria chance, mas no segundo tempo, não de titular. Então, se o Matheus Cunha vai entrar no lugar do Paquetá só, o Matheus Cunha vai entrar no lugar do Igor Thiago, então vai ficar um 4-3-3. Vamos ver. Ganha a corrida pela titularidade no finalzinho da preparação dos amistosos, né? Contra o Egito, ele joga como titular. Contra Panamá, ele tinha entrado no segundo tempo, entrou bem. Contra o Egito, ele entra para que o Wesley jogasse lá pelo lado direito. Isso foi desfeito rapidamente pela lesão do Wesley. Mas ainda assim, por dentro ele ajudou. Por dentro, quando o Brasil construiu, foi com Paquetá e Rafinha. E depois não deu certo contra o Marrocos. Mas, como disse o Ancelotti, ninguém deu certo contra o Marrocos. Quando ele fala que temos que dar outras oportunidades, me mostra que ele vai seguir apostando no Lucas Paquetá. Se não de cara nesse jogo contra o Haiti, mas que em algum momento o Paquetá vai voltar para o time. Sim. Porque ele sabe da importância da característica, do controle. Ele queria ser titular. Do controle, da bola, e que o Paquetá dá isso para o time. Então, acredito que vai ser mantido o Lucas Paquetá. De mudanças, entra Danilo na lateral e eu acho que entra Matheus Cunha no meio no lugar do Igor Thiago. Também. De resto, eu acho que vai ser mudanças por alguma coisa física. Então o Paquetá continua. Guimarães, ou Gabriel Magalhães, ou Rafinha. Então o Paquetá, eu acho que não vai jogar. Se for essas mudanças, então o Paquetá continua titular. Então, Beckler, melhora Beckler. Travou. Vamos diminuir aqui. Deu essa travadinha lá na internet. Aí agora vai, acho que vai. Vai ou não? Vamos ver se vai ou não. Vamos ver. E travou de vez mesmo. Então, mas é isso. O Brasil vai ter essas mudanças. Eu acho que o Brasil vai ganhar hoje, obviamente. Se não ganhar hoje aí, pelo amor de Deus, pode voltar para casa, né, velho? Não tem o que fazer lá, não. E vai ter as mudanças. Eu acho que o Paquetá sai, que o Igor Thiago sai, que o Iban sai. Então, três substituições. Agora vamos esperar. Simbora pro próximo vídeo. Não deixa de seguir, comentar, deixar sua opinião. E vamos, Brasil, em busca do Hexa!